Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Gabriel e finalmente eu achei uma hora para gravar aqui um vídeo. E hoje eu quero falar sobre o Kiri. O Kiri, que é um emulador de terminal que eu sempre falo aqui no canal, mas eu nunca utilizo ele de fato, porque eu tenho ele como um terminal reserva, vamos dizer assim, um terminal secundário, para quando der algum problema na Alacrit. E hoje eu quero mostrar o meu arquivo de configuração. E se você nunca utilizou o Kiri, você vai ver que ele tem uma documentação maravilhosa. O site principal deles aqui é o sw.codivgoial.net/Kiri, e aí você tem tudo o que você precisa saber aqui sobre esse terminal maravilhoso, incluindo performance, incluindo integração com outras ferramentas que ele mostra aqui, protocolos de extensões para o terminal, tem um overview aqui e por aí vai. Você tem diversas informações aqui numa documentação bem completa que o Kiri tem a oferecer. E eu utilizo aqui, e para baixar o Kiri é bem simples. Você simplesmente entra no terminal que você utiliza e procura nos repositórios oficiais da distro que você utiliza. No caso aqui do VOD Linux, tem o Kiri, e eu acho que vai ter em qualquer distro que você utilize. Eu sei que tem nas distros baseadas no Ubuntu, eu sei que tem nas distros baseadas no Arch Linux, acredito eu. E depois disso, depois que você vê qual é o nome certinho, você simplesmente baixa, e aí ele vai baixar aqui o Kiri e vai baixar aqui também o Kiri Terminal. E aí depois que você fizer esse processo, você vai ter automaticamente gerado um arquivo de configuração, e esse arquivo de configuração, se eu não me engano, ele está em user share examples kiri.conf, é isso mesmo, que é esse arquivo de configuração aqui. Deixa eu até diminuir o tamanho da tela aqui. E você vai ver que esse arquivo de configuração ele é bem grande, olha, tem cerca de 2.000 linhas. E claro que o meu arquivo de configuração não tem esse tanto de linha, porque eu não utilizo esse tanto de coisa, mas se você quiser utilizar esse arquivo de configuração, fique à vontade, é só passar ele lá para .config e tudo certinho. E como você pode ver, ele está bem resumido aqui, ou seja, tipo, ele meio que junta cada uma das partes que são consideradas importantes. Por exemplo, a parte inicial de fontes, que são 180 linhas, elas ficam agrupadas aqui, ficam ocultas aqui, né? E aí, para você ver essas linhas, você aperta L, e ele vai expandir para você aqui no terminal tudo que ele tem por padrão. Como eu achei esse arquivo de configuração muito grande, e eu não lido muito bem com essa parte aqui de partes ocultas, vamos dizer assim, e tudo mais, eu decidi criar o meu próprio arquivo de configuração. Então eu comecei do zero, e o meu arquivo de configuração está onde a gente espera, né? Ele está em vim.config kiri.conf. E aí eu também tenho o meu alias, que é kiri.conf, que vai abrir esse arquivo de configuração aqui. É um arquivo de configuração que, ao contrário do padrão lá do Kiri, ele tem aqui 101 linhas. E você vai ver que ele não tem algumas funções que são meio que, talvez padrões, não sei. Por exemplo, o Kiri tem, por padrão, acredito eu, a função de tabs. Então você pode alternar entre tabs no Kiri. No caso, eu não utilizo essa função, eu não gosto, eu prefiro sair abrindo o terminal dessa forma aqui. Mas eu sei que tem gente que gosta, então é bom dar uma olhada nisso. Lembrando que eu vou mostrar aqui, como eu falei, o meu arquivo de configuração. Então vai ter coisa faltando com certeza. Mas isso aqui é o que eu acho suficiente. Inclusive, o meu arquivo de configuração do Alacrit, ele tem 156 linhas. E eu tento deixar os dois bem parecidos aqui. Então dá para ver que no caso do Kiri, ele é um pouco menor. O meu arquivo de configuração, no caso, é um pouco menor. Mas eu recomendo muito. É um terminal com acelerador gráfico, já inicialmente falando sobre o Kiri em si. E o que significa que ele entrega uma performance maior. Muita gente acredita que ele é o terminal mais rápido que tem, e eu não vou mentir que eu concordo com isso. Apesar de eu usar o Alacrit, eu também acho que o Kiri é o terminal mais rápido possível, pelo menos entre todos que eu testei. Mas vamos lá, vamos aqui ao que interessa, que é o meu arquivo de configuração. Vocês podem ver que eu divido meu arquivo de configuração como eu faço com qualquer outro arquivo de configuração que eu tenha. Por exemplo, se eu for aqui para uma outra área de trabalho e abrir aqui meu rc.lua, você vai ver que ele também está dividido aqui, ó, em grupos, vamos dizer assim, de assuntos, seja library, seja erros e por aí vai. E a mesma coisa vale para qualquer outro arquivo de configuração que tiver, ó, window, e aí descendo aqui embaixo eu tenho fonte e por aí vai. E aqui no Kiri não é diferente, eu separei dessa forma aqui, começando com a parte de fonte. A fonte que eu utilizo por padrão, algumas pessoas perguntam, é a Inconsolata. E diferente do que acontece no Alacrit,
No caso aqui do Kiri, eu não preciso especificar em consolata para todos, então eu simplesmente boto em consolata e aí na parte aqui de itálico e de negrito eu simplesmente coloco aqui ó, como alto e aí ele vai por padrão. Se eu abrir aqui mais uma vez no arquivo de configuração do Alacrity, você vai ver que se eu pesquisar aqui por consolata, eu tenho que especificar aqui, ó. Estão todos eles especificados basicamente, com exceção do Bold Italic, porque eu nunca utilizo o Bold Italic, então eu meio que não preciso disso. Mas aqui é simplesmente colocar como alto. A font size que eu estou utilizando é 16, porque eu acho que fica mais fácil até para gravar vídeo e até para eu enxergar melhor. Mas eu usava 12 antes, então né, fica aí à sua disposição, à sua escolha, quanto você acha melhor para você. A parte de foreground é meio padrão, foreground e background. Então, por exemplo, se eu abrir aqui o Kiri, lembrando que eu não estou com o Kiri aberto, eu estou utilizando aqui o Alacrity para mostrar o arquivo de configuração, mas eu tenho aqui o Kiri. Se eu der aqui, por exemplo, o LS, você vai ver que eu tenho até que remover esse Tokyo Night aqui. Sim, deixa eu remover ele. Pronto. Se eu der um LS aqui, você vai ver que o foreground está como FFF, né, padrão, e o background está do terminal mesmo, que está com um pouco de transparência, mas é por conta do Python, não tem nada a ver com o terminal em si. E aí a parte de seleção de foreground e de seleção de background tem aqui um pouco de Kiri mesmo, porque é o seguinte, quando eu seleciono alguma coisa aqui, vocês vão ver que ó, o fundo vai ficar com esse DDD aqui e as letras, né, que é o foreground, vão ficar com o preto. Então fica dessa forma aqui. Se eu mudar aqui, vai mudar aqui também, tá bom? A parte aqui de ajustar o height da linha, né, acho que dá para dizer dessa forma, é basicamente isso aqui, tá? É o quanto ele fica grudado tanto em cima quanto embaixo. Aqui embaixo no arquivo de configuração tem uma parte que mostra também sobre isso, mas especificamente aqui eu botei 110, que aí ficou perfeito, pelo menos nas configurações que eu utilizo. E descendo aqui mais um pouco, a gente tem a parte de cursor, e a parte de cursor aqui, padrão FFF, e o cursor shape eu coloquei como um bin, que até sobre o Alacrity mesmo dá pra ver, que o bin é esse aqui, tá? Você tem o que é o padrão, e aí você tem outras opções alternativas, que é o bin, o padrão é esse aqui, tá? Que mostra aqui, por exemplo. Ó, esse aqui que é um pouco mais grosso. O bin é esse aqui, que é um pouco mais fino, e tem um underline também, que é o que é só ali embaixo, como se você estivesse substituindo aqui no bin. E aí você tem aqui Shell Integration, eu boto como não, porque o que acontece? Nesse caso aqui, digamos que eu entre aqui no Alacrity de novo. Estou aqui no Alacrity, tá? Não estou no Kiri. Se eu entro no arquivo de configuração e saio, ele continua utilizando o bin como shape. No caso do Kiri, se eu faço isso, ele volta para o padrão. Isso acontece porque a integração do Shell está como sim. Então tudo que eu faço é simplesmente colocar como não aqui e ele funciona certinho. Aí tem a seleção de palavras por caractere certinho, repente delay, tem term x term Kiri, scroll backline está em 10.000, mas eu vou explicar aqui sobre isso aqui. E aqui a parte de cursor piscar, enquanto eu estou digitando, eu botei como 0 porque eu não gosto do cursor piscando na tela. Eu simplesmente boto como 0. A parte aqui de bordas eu deixo como 0, então tudo que eu faço é mexer nessa parte aqui, ó, de Adjust Line Height, e a parte de margem, que é a parte de margem, abrir o Kiri novamente aqui, é simplesmente essa parte aqui, ó, da distância entre a margem, né, e o primeiro Unicode, vamos dizer assim, ou o primeiro ícone, ou o primeiro, a primeira letra, o primeiro caractere, né, melhor dizendo. A parte aqui de borda ativa e inativa está desse jeito aqui, mas como eu estou com a borda igual a 0, aqui não funciona muito bem. A parte de coisa aqui eu deixei meio que padrão, mas eu fiz algumas modificações. Então, por exemplo, mais uma vez, abri o Kiri aqui. Se eu der um ls, ó, vocês vão ver que documentos, imagens, músicas e vídeos estão diferentes porque eles são, como é que eu vou dizer? Eles são atalhos, né? Eles são links simbólicos. Se eu der aqui um ls-a, você vai ver que ó, aqui está até um pouco mais difícil de ver porque são arquivos ocultos e eu botei desse jeito aqui, é proposital. Para mim funciona perfeitamente. E aí eu tenho aqui essas coisas aqui. Aí a parte de keybinds, que é a última parte aqui do meu arquivo de configuração, é tudo bem simplesão também. Ctrl C serve para copiar de clipboard e copiar de seleção. Ctrl V serve para colar de clipboard e colar de seleção, né? Algo bem padrãozão aqui mesmo. Ctrl L serve para limpar aqui o log notes. E aqui funciona um pouco diferente, pelo menos nessa minha configuração do Alacrity, que funciona assim. Eu estou aqui com o Alacrity aberto.
né? E aí eu começo a dar ls aqui. Só que eu estou dando vários ls. Se eu limpar aqui a tela com o Ctrl L e depois usar Shift para cima, você vai ver que ele vai mostrar aqui até o primeiro comando que eu dei quando eu abri essa seção do terminal. Então ele mostra dessa forma aqui. No Kiri não funciona bem assim, pelo menos nesse arquivo de configuração que eu estou utilizando. Se eu fizer a mesma coisa, der vários ls aqui, quando eu der um Ctrl L eu não vou conseguir fazer esse comando, tá? E eu tenho esse comando aqui, ó, Shift Up, Shift Down, que é um Scroll Line Up e Scroll Line Down. Então, se eu abrir aqui o Kiri de novo, e der aqui, sei lá, um cat.config awesome.rc.lua, eu vou aqui com Shift para cima, ó, ele vai subindo aqui as linhas, para baixo ele vai descendo aqui as linhas. E Shift, Page Up, Page Down, ele vai subindo e descendo as páginas, certinho. E aí eu tenho aqui Shift Home, que me leva para a primeira linha, e o Shift End, que me leva para a última linha. E aí, para encerrar, para aumentar e diminuir o tamanho da fonte, como vocês venham fazendo nos vídeos, é Ctrl Equal e Ctrl Minus. O Minus é basicamente isso que a gente tem aqui ao lado do Backspace, praticamente, né? E do lado, entre o Backspace e o Minus, tem o Equal, que não é plus, é Equal, que é o mais e igual que tem ali, porque ele acaba sendo chamado desse jeito. Se você colocar aqui plus, ele não vai funcionar. É basicamente assim que funciona o arquivo de configuração aqui do Kiri. Lembrando que você pode adicionar mais coisas. Como eu falei, esse aqui é só o meu arquivo de configuração. Eu não costumo fazer muitas modificações nele, além do que vocês estão vendo aqui, né, que eu acho que 100 linhas é o suficiente para mim, porque para mim é meio que um reserva. Mas tudo nele funciona bem, inclusive, tá? Então, por exemplo, se você entrar aqui no cheat sheet do NetFonts, você vai ver que ele vai ter de cara um problema aqui. Por exemplo, se pesquisar aqui por Linux, deixa eu até fechar esse aqui, que é o Alacrity, né? Deixa eu abrir aqui o Kiri. Você vai ver que se você tentar copiar um aqui, ó, um ícone aqui e colar, ele vai copiar como icon, ele não vai copiar o Unicode em si. Mas isso, na verdade, é só um bug, tá? Você não tem problemas de Unicodes aqui no Kiri. Inclusive, se eu pegar aqui de outra cheat sheet, que é o do Font Awesome, por exemplo, pegar qualquer um aqui, sei lá, pegar aqui, por exemplo, aqui esse American Sign, você vai ver que ele vai colar ali certinho, tá? Ele, aqui, o do Ancora também, por exemplo, ele vai botar aqui certinho. Então ele funciona certinho, tanto que eu tenho aqui o Unicode aqui do jogo xadrez, né? Então, o meu 17RC aqui, por exemplo, tem aqui, ó, o Unicode do jogo de xadrez aqui, e ele funciona perfeitamente. Então, isso aqui é meio que o de menos, é só um bug visual que tem ali relacionado ao cheat sheet do NetFonts, mas aí se você pegar de outro lugar, se você tiver um programa próprio, vamos dizer assim, para NetFonts, que eu acho que tem, eu acho que todo desktop environment vem com uma aplicação dessas, acho que o GNOME tem, o KDE tem, por aí vai, você só precisa copiar de lá e colar para cá. Então, basicamente, esse aqui é o meu arquivo de configuração do Kiri. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu acho que deu para cobrir bem. Como eu falei lá no começo do vídeo, se vocês querem ir um pouco além, né? Eu sei que tem muita gente aqui que utiliza o Kiri aqui nos comentários. Tem lá uma documentação maravilhosa que vai ensinar a botar tabs e tudo mais. Esse aqui é para mostrar o meu arquivo de configuração, então é um pouco mais resumido, pouco não, é, sei lá, 20 vezes mais resumido, vai de 100 linhas, que é o meu, para 2.000 linhas, que é o padrão. Mas eu estou satisfeito com isso, então para mim tá ótimo. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa aqui nos comentários, né? Se inscreve aqui no canal, deixa aquele like também e até a próxima.